Pessoal, de novo estamos aqui com mais uma entrevista. E dessa vez, uma entrevista importante. A doutora Carolina Pontes está aqui e vai falar um monte de coisa que vai ser útil para a gente. Doutora Carolina, eu não vou falar o currículo dela, não. Até porque eu não sei. Não, mas eu sei sim. Doutora Carolina, mestrada, está fazendo doutorado, ela faz de tudo. É uma pessoa super guerreira. E, como uma pessoa guerreira, eu tenho certeza que ela vai trazer coisas muito legais para nós sobre a sua carreira, sobre o que ela consegue fazer, coisa que nem eu não imagino. O que ela consegue, como ela consegue fazer tudo isso junto. Mas tá aqui. Apresento para vocês a doutora Carolina Pontes, minha grande amiga, que vai trazer alguma coisinha boa para nós aqui. Carol, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por ter dispensado um tempinho para a gente conversar. Eu sei que nesse período de pandemia a coisa tá bombando, mas de qualquer maneira, que bom que você está aqui e vai poder conversar um pouquinho com a gente. Professor Ribeiro, que satisfação em estar aqui conversando um pouco com o senhor. É muito bom poder compartilhar um pouco de direito com pessoas que a gente gosta, com pessoas do nosso dia a dia. O professor Ribeiro foi muito gentil nas palavras que ele colocou sobre mim. Eu que tenho a honra e o prazer de dar aula na mesma instituição que o professor Ribeiro, e aprendo demais, não só sobre direitos, como também sobre a vida, sobre tecnologia. Um professor extremamente curioso, um professor que extremamente ativo, não tem como não aprender com ele. Muito obrigada pela gentileza, por poder participar do seu canal. Ah, Carol, a honra é toda nossa aqui. Mas, Carol, você não está aqui à toa, tá? Você vai ter que pagar a sua estadia aqui. Conta para nós, para mim e para quem está nos assistindo, que você começou a sua carreira há um pouquinho mais de alguns meses, né? Bom, mas enfim, é que você é jovem, muito jovem e tal. Como é que foi esse início de carreira, Carol? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi esse negócio? Obrigada pelo jovem, professor. Eu falo que eu engano bem, né? Eu tenho um pouco mais de 10 anos de formada, eu tenho 36 anos atualmente, e como todas as pessoas que estão na área jurídica, tiveram um começo, né? Tiveram um começo em qualquer história, e comigo não foi diferente. Eu comecei a gostar do direito. E aí eu vejo a importância da arte, da cultura, de buscarmos várias fontes. Foi assistindo a um filme, professor. Eu assisti quando eu tinha aproximadamente uns 14 anos, um filme que é muito antigo para a geração de agora, mas já fica a indicação, que é O Homem que Fazia Chover, com Matt Damon. Foi um dos primeiros papéis do Matt Damon. Hoje ele é famoso, tudo, mas na época foi um dos primeiros papéis dele, era um advogado que queria fazer justiça. Ele tentava lutar contra uma grande contra uma grande cooperativa de plano médico nos Estados Unidos, e isso fez com que ele rejeitasse uma série de propostas indecentes para tentar fazer justiça no caso de uma senhora que estava acometida por uma doença muito grave. Eu me apaixonei por aquele filme, me apaixonei por aquele personagem, queria ser o homem que fazia chover, a mulher que fizesse chover, né? E comecei a procurar o meu curso técnico. Eu estava na época da 8ª série, hoje tem 9º ano, né? Mas a minha época era 8ª série, estava procurando o ensino médio e busquei o curso técnico em administração. Por que em administração? Porque em um semestre tinha disciplina Direito e Legislação. Então eu falei, pronto, é para eu saber um pouquinho de direito. E eu tive muita felicidade pelo curso técnico de administração. Com essa professora, ela era muito ativa, então ela levou os alunos para conhecer o tribunal do júri, ela levava os alunos para participar de audiência, isso num curso de administração, com 15, 16 anos. Então eu vi aquilo de perto, me apaixonei, falei, é isso que eu quero para a minha vida. E com 18 anos já entrei na faculdade de Direito, comecei a fazer o curso de Direito. Mas não foi fácil, professor, não foi nem um pouco fácil por conta da minha condição financeira à época. Como eu falei, tenho 36 anos. Hoje, nós temos muitos programas
gente tem FIES, a gente tem ProUni, a gente tem o Enem, que hoje é para ingresso nas universidades. Na minha época, não, o Enem estava no comecinho do Enem, era só para medir, era um índice classificatório para identificar, né, como que seria um desempenho no ensino médio, mas ele não aprovava, você não deixava de fazer vestibular. Daí, nessa ocasião, eu falei assim, quero fazer direito, mas e agora, né? Porque meu pai teve a quarta série, né? Minha mãe teve a oitava, não tinha condição de fazer faculdade, não tinha esses auxílios, essas bolsas específicas. A faculdade de direito, ela sempre foi um pouco mais cara, ela é sempre muito erudita, ela tem muitos livros. E, principalmente no começo da carreira, você se sente assim, não sou filha de advogado, não tenho as portas abertas. Será que vai ter espaço para mim? Eu acho que é uma pergunta que muitos jovens se fazem, né, quando estão naquela casa dos 18 anos, mas eu vou ter espaço, né, eu não sou filho de advogado. Então, eu fui com a cara e com a coragem, prestei um processo seletivo e consegui já um programa de estágio da faculdade. Então, eu trabalhava tarde e noite, naquela época também as coisas eram mais difíceis, né? Estou parecendo naquela minha época, antigamente, mas nós não tínhamos a lei de estágio. Então, o estágio, na época que eu fiz, eram 8 horas, sem direito a férias, sem direito a recesso, sem direito à diminuição de carga horária na época de provas, enfim, era uma loucura, né? Mas aí o meu estágio era até às 11 da noite. Hoje a gente vê nos dias de hoje, é inconcebível que isso aconteça. Mas eu fiz meu estágio, o estágio era direto para pagar a faculdade. Foi assim durante os primeiros 2 anos. No próximo biênio eu consegui um estágio na prefeitura, onde eu me apaixonei pela essa área de direito público. E daí consegui concluir minha faculdade com muito custo. Então esse foi o caminho da faculdade, né? Então eu nem pensando ainda no início da carreira. Nossa, você está falando aqui também o que aconteceu comigo, em parte, né? Um pouquinho mais cedo, né, do que você, mas eu prometi que eu não ia falar quanto, né? Porque se eu falar quanto aqui, o pessoal vai olhar assim e vai falar, peraí, esse cara tá vivo ou ele é uma múmia que tá aí? Mas, então eu procuro não falar. Mas você gostou do filme O Homem que Fazia Chover, né? É que você não assistiu O Veredito. Paul Newman, que a história é parecida, mas você se apaixonaria também pelo filme. Se não assistiu ainda dá tempo. No YouTube deve ter o Veredito. Mas, Carol, que bonito, né? Que, como eu falei, quando eu falei que você é guerreira, eu não inventei, não. Você é mesmo guerreira, né? E não é de hoje. E depois que você se formou, Carol, como é que foi? Como é que foi o início? Você abriu o escritório, foi trabalhar em algum lugar? Como é que foi? As faculdades, né, professor, elas abrem muitas portas. Os alunos precisam saber buscar essas oportunidades. Porque eu lembro que tinha a semana jurídica. Todo curso de direito, toda instituição promove a semana jurídica. E sempre tinha um palestrante, um convidado que fosse da OAB, por exemplo. Daí eu fui me apegando à classe que eu ia participar, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu fiz amizade com o pessoal da OAB ainda estando na faculdade. Eu era aquela aluna que ficava até o último instante, ia conversar com o professor depois da aula, ia conversar com o palestrante depois da palestra. Então foi assim, indo nas semanas jurídicas, conhecendo um membro da OAB, sabendo das comissões da OAB, daí eu descobri que existia a comissão do jovem advogado, que hoje recebe o nome de Jovem Advocacia. Conheci aquela comissão OAB vai à escola e comecei a me inteirar dos programas e das palestras da OAB. É muito importante que cada um dentro da sua cidade busque a categoria de classe, que é onde ela vai militar depois de formada, onde ela vai encontrar as primeiras portas abertas. Então, a semana jurídica sempre foi muito especial para mim, esse contato com os palestrantes, onde tinha palestra gratuita para assistir, eu ia, e hoje a gente tem tantas oportunidades nesse sentido. Nossa, são palestrantes que se colocam à disposição e eles gostam quando os alunos vão conversar com eles no final da aula, eles dão muitas dicas que são preciosas. Então, eu fui assim, colocando a cara, metendo a cara mesmo, para falar no jargão popular, e buscava conversar com um palestrante aqui, com outro ali, participar de comissão. Daí eu fui muito recebida, muito bem recebida e acolhida na UAB, porque eles já me conheciam de assistir as palestras,
daí eles já davam dica, daí você já começa a se inscrever na defensoria, naquele convênio que a OAB tem com a defensoria. Hoje a defensoria tem um papel mistério hoje na sociedade, na defesa dos direitos, só que ela não dá conta de todo o recado, ela faz um convênio com a OAB. E para os advogados, no início da carreira, é fundamental se inscreverem nessa advocacia gratuita na função social. Perfeito. Não, mas desculpe eu ter interrompido. Imagina! Mas esse é um ponto que eu nem me lembrei disso. Carol, como é que é esse negócio? Conta para nós aí. Então, eu acho que essa é a dica de ouro para o advogado iniciante, que é para ele começar, não tem cliente, o que eu vou fazer? Nós sabemos que tem uma limitação, existem restrições na propaganda do advogado, ele não pode simplesmente colocar lá a cara dele no outdoor e falar, estou advogando, né? Nós temos a limitação ética. Então, como que eu vou conseguir meus clientes? Não tenho parente advogado, não tenho ainda meu escritório montado, como que eu vou fazer? Primeiro, existem parcerias muito importantes. Você pega, às vezes, algum colega que se formou um pouco antes que você verifica se você pode atender lá, você verifica se você pode atender na sala do advogado, no fórum. Tem vários canais para você ir começando, para você pensar em como montar seu escritório de advocacia. E para quem está se formando hoje, ainda está numa situação mais entre aspas, fácil. Nunca é fácil o começo para ninguém. Mas hoje, em virtude da situação da pandemia, que é um episódio muito triste que nós enfrentamos no nosso país, as coisas ficaram muito no serviço home office. Então, não tem como você atender presencialmente muitas vezes. Você vai fazer realmente um atendimento por videochamada, pelas restrições, pela política. Você pode fazer da sua casa, no escritorinho dentro da sua casa e fazer atendimento assim. Hoje está muito natural isso. Para as pessoas que estão se formando agora, podem ter essa, entre aspas, facilidade de poder atender na sua própria casa com uma tela de celular. Você falou uma coisa legal, porque agora com a internet, né, a gente tem um monte de coisa à disposição, né? Antes a gente tinha que fazer um investimento grande, de ter bons equipamentos, de ter uma biblioteca, de ter um ponto, né? O escritório tinha que ser num lugar também que fosse acessível para as pessoas, tá? E a internet hoje tem permitido isso, mesmo fora do período de pandemia, né? Inclusive até os processos hoje, né? Eletrônicos também. E Carol, e você abriu um escritório, como é que foi? Então, daí na ocasião eu comecei a buscar essa inscrição da OAB, dos advogados da defensoria, né, que faziam essa parceria. Que você se inscreve, pega os primeiros casos, os primeiros contatos que você tem, você vai advogar, você vai pegar cada caso, vai tentar estudar, vai tentar dar a melhor solução para o seu cliente e você vai ficando conhecido, porque aquela pessoa vai te indicando para outra. Muitas pessoas faziam contato, olha, fulana, você foi advogada dela pela OAB, né? Você foi advogada da OAB. E daí você vai começando a ser conhecido, as pessoas vão sabendo que você trabalha nessa área. Daí o escritório físico. Como eu falei, a gente tem que aprender a buscar e agarrar todas as oportunidades que aparecem, né, professor? Eu tinha um colega, muito amigo meu, que ele fazia estágio em um escritório de um senhor, de um advogado de bastante idade. Aconteceu que aquele advogado ele faleceu e ele acabou recebendo tudo aquilo para administrar o escritório, com algumas questões em andamento, e a família confiava muito nesse advogado. Um amigo meu que eu tenho muito carinho, o Dr. Caio Pedroso, ele se formou na mesma época que a minha, e ele me convidou para usar o espaço para fazer essas parcerias. E isso é muito natural, muito comum as parcerias entre os advogados. Às vezes você não tem um local para atender, ele fala, usa no espaço, você pega um dia da semana, você usa aqui, a gente dê uma quantia para você pagar, uma quantia menor, você paga, você usa, alguns cedem esse espaço gratuitamente, que foi o caso que aconteceu comigo, e você vai estabelecendo pontos. Então eu já não montei escritório direto, eu fui em parceria com amigos, eu tinha um espaço legal, conseguia atender. E daí fui advogando. É que eu sempre tive o pezinho na área acadêmica, porque eu entrei na faculdade querendo ser professora, do professor Ribeiro. Então, eu sempre fiquei bastante focado nessa área. Nem todo mundo é perfeito. Eu fiquei bastante focado em fazer
fazer especialização com formação em magistério superior, depois tentei entrar no mestrado, tentei bolsa de estudos no mestrado para conseguir também, e hoje estou fazendo o doutorado. É algo que eu queria muito, era a área acadêmica, então eu sempre investi bastante nessa área acadêmica. E advogar, eu fazia isso de uma forma mais artesanal. Por que eu falo artesanal? Porque quem se forma pode escolher também trabalhar para grandes escritórios. A demanda, ela é muito maior, né? Você acaba você não consegue se dedicar daquela forma de fazer cada caso de uma forma especial, né? Porque a advocacia, ela exige daí nesses grandes escritórios um ritmo diferente. Aquela pessoa que tem um ritmo mais dinâmico, que quer fazer advocacia a todo custo, né? Que você trabalha com prazos processuais extremamente apertados, e você, né, acaba tendo que focar só na advocacia, que daí é bastante difícil você conciliar com outras funções. Você tem essa oportunidade também. Então foi o que eu fiz. Eu fiquei atendia 2 ou 3 vezes por semana nesse escritório do meu amigo e me dedicava à área acadêmica, para depois, com uma parceira minha, a gente abrir um escritório físico. Uma menina que também se formou na mesma época que eu, nós temos hoje uma parceria de advogados. Olha que legal, mas esse negócio acadêmico parece que é um bichinho que morde a gente, né? Eu também entrei nessa já há algum tempo, né? Mas que legal, Carol. E você consegue conciliar tudo isso, né? E ainda sendo filha, que eu sei que você é muito dedicada aos pais, você é esposa, eu sei que você é muito dedicado ao marido, conheço o seu marido, uma boa pessoa, que tem bom gosto, diga-se de passagem. Mas... Sabe, professor, desculpa te interromper, mas nós brincamos muito em casa, que eu ficava tão fora de casa que meu marido foi estudar direito para ter aula comigo e ficar perto, né? Para poder ficar perto de você, tá certo. Mas, Carol, dá para conciliar tudo isso? Porque muitas vezes a gente tem, né, a gente conversa com um ou com outro e as pessoas falam: nossa, como é que você consegue fazer tanta coisa, né? Eu não faço nada perto de você. Como é que você consegue fazer tanta coisa assim, Carol? Professor, e eu brinco que eu não faço nada perto das mulheres que são mães, né? Quando a mulher tem filhos também, fica mais complicado ainda. Mas sempre dá para encaixar. Eu ainda falo que, como eu não tenho filhos, para mim eu consigo encaixar ainda melhor do que outras mulheres que são mães e que fazem às vezes mais coisas do que eu. Daí eu falo assim, não, realmente tem que tirar o chapéu. Não, professor. Né? Mas, professor, é quando a gente gosta, né? A motivação ela tem que vir de dentro. Dá para conciliar, dá para você participar de múltiplas atividades, e elas são muitas vezes relacionadas, né? O magistério está relacionado com a advocacia, com a prática jurídica. O importante é você gostar de estudar, é você gostar de aprender, é você nunca fechar as portas para o conhecimento, ter humildade de saber que você sempre precisa aprender mais, saber mais. Você não sabe o suficiente nunca. No direito isso é essencial, em todas as profissões hoje, mas no direito isso pode custar o direito de uma pessoa, isso pode custar um patrimônio de uma família inteira. Então é você ter noção da responsabilidade, que você precisa estudar o máximo para que aquela causa não seja perdida por desinteresse da sua parte, porque é lógico que na advocacia, eu costumo dizer que os advogados gostam de contar os causos que ganham, né? Mas claro, nem sempre a advocacia é feita de vitórias, nós temos muitas limitações também, mas nós temos que fazer sempre o melhor possível para o cliente, para aquela pessoa que confia o seu direito, o seu direito em você. Eu acho que isso é fundamental. Eu consegui conciliar também as atividades políticas, né, professor? Eu gosto muito de política, de direito constitucional, e o direito sempre me ajudou muito nisso. Explica melhor isso daí. Professora, eu sempre gostei muito de política, né? E daí, quando eu cheguei a me candidatar a vereadora aqui pelo meu município, nada melhor do que você estudar direito para você elaborar as leis, porque o instrumento do trabalho do advogado é a lei. E quando você vai para uma atividade parlamentar, que foi o meu caso no processo legislativo de cunho municipal, você consegue entender a formação da lei, a necessidade de como ela vai ser interpretada depois com maior facilidade.
Então, a elaboração das leis, a fiscalização das leis que são colocadas para você, no processo político ajuda muito, principalmente na tramitação das comissões, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de uma casa legislativa, você entender a tramitação do vício de iniciativa, das questões relacionadas à inconstitucionalidade, se você não está violando a Constituição Federal. Então, todo esse arcabouço jurídico, toda essa experiência jurídica, ela ajudou muito no conteúdo da minha atividade parlamentar. Então, para as pessoas que gostam de política, eu sempre recomendo que façam direito para entender melhor e mais profundamente, que a contribuição para a sociedade ela vai poder ser muito melhor aproveitada. Muita gente, às vezes, alunos, né, falam para mim, eu não tenho em quem votar, porque cada candidato tal. Eu falei, você tem em quem votar. Você que não está prestando atenção. Mas quem que eu vou votar? Eu falei, em você mesmo. E aí fica aquela situação, né? O aluno fala, mas espera aí, eu não sou candidato. Não é, mas deveria ser, né? Porque você está numa casa, né? Você está estudando, você tem um conhecimento que pode ser muito útil para a sociedade. Não pense que político vai lá para ganhar dinheiro e tal. Alguns conseguem, alguns fazem, ou certo ou errado, mas no geral, né, quem assume, quem abraça essa condição, essa situação política, ele tem boas intenções. Ele vai lá para fazer alguma coisa boa. E ninguém está lá, né? E quem está lá, se tem o conhecimento, como você mencionou, e certamente isso é verdade, né? Ele vai fazer coisa boa, vai fazer coisa muito boa mesmo. Olha, Carol, peraí, então deixa eu fazer a lista aqui. Além das atividades normais, né, de filha, de esposa, você também é advogada, tem um escritório, tal, você também estuda, você dá aulas e ainda foi vereador. Sim, exatamente. Estou na atividade política ainda partidária. Eu não me candidatei à reeleição, entretanto, eu estou na política porque gosto muito dessa área, dessa atividade. Acho que é uma forma de você defender os direitos também de uma outra forma, por um outro viés, e eu acho que é importante. Daí eu falo, professor, da importância do direito e daqueles que querem começar a advogar ou daqueles que querem ir para o direito, estão pensando se vão fazer essa faculdade ou não. O leque de opções ele é muito grande. Você pode usar o direito em vários instrumentos, em várias ferramentas, em várias vertentes de atuação. Você pode ser advogado, você pode ser um professor, você pode ser os dois, você pode vir ser um promotor de justiça, um juiz, um analista, um procurador que vai defender a área pública e assim por diante. Na política é extremamente importante. Você tem um leque de opções muito grande para você trabalhar. O direito ele é muito amplo e ele te permite pensar de uma forma muito ampla. Nós fizemos uma entrevista aqui, vai ao ar um pouquinho antes, né? Ou melhor, quando o pessoal quando o pessoal assistir o nosso vídeo aqui, já vai ter passado antes, né? Um professor de filosofia, nosso amigo, você conhece o professor Everaldo, né? Ele fala justamente isso, né? O que um profissional do direito, o que um estudioso do direito conhece, o que ele sabe, o que ele treina, né? E entra muito aí a questão ética, né? A impressão que dá, né? A gente fala de ética, a ética é aquilo de não roubar, não fazer coisa errada, tal. Não, a ética vem muito acima disso. O professor Everaldo explicou bastante sobre ética, mas é justamente o que você faz, né? Porque você procura fazer tudo, um monte de coisa, né? E se você faz é porque você consegue fazer, isso é que é importante, né? Você faz esse monte de coisa e procura fazer bem, procura fazer com que as pessoas se aproveitem desse seu trabalho, se encantem com esse seu trabalho. Isso é a ética, né? Lógico, tem muitas outras definições, mas essa é uma boa definição de ética,
não é verdade? É nesse sentido, né, que eu tô falando, né, no sentido da gente transmitir para as pessoas o máximo de conhecimento possível, né? Inclusive isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Carol? Estamos aqui roubando alguns minutos do nosso tempo justamente para essa finalidade aqui. Carol, eu estou vendo que o nosso tempo aqui tá quase chegando, né, no limite. A gente poderia falar mais um monte de coisa, mas eu acho que a gente precisa dar um pouco de descanso para quem vai assistir os nossos vídeos. Se você quiser completar alguma coisa, colocar alguma coisa a mais, por favor, fique à vontade. Professor, na verdade, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar com o público do senhor, porque eu sei que o seu canal é muito assistido, os alunos sempre têm o professor Ribeiro como uma referência e não é à toa, não é por acaso. Então, poder participar, poder conversar e falar um pouco sobre direito, sobre política, sobre um pouco da minha vida, o exercício da minha profissão, é tão gostoso contar um pouco da própria história, sobre as dificuldades, e você olhar para trás e ter orgulho do legado que você começou a construir, né? Eu espero ainda poder contribuir muito. Isso é muito bom, é muito oportuno. Eu só tenho que agradecer e pedir aí para que todos que estejam acompanhando, para que insistam, para que persistam no caminho. São muitas as dificuldades que vão aparecer no começo, mas elas não podem ser obstáculos de desânimo. Ao contrário, são obstáculos que devem ser vencidos, porque quando você chegar e atravessá-los, chegar ao fim da sua trajetória, você vai poder olhar para trás com orgulho, aquela sensação de superação e de conquista. E isso é um sentimento inigualável, professor. Então, obrigada por me permitir compartilhar um pouco da minha vida, do direito, da política, das minhas paixões aí com o seu público. Ah, Carol, você não está aqui por acaso. Muito obrigado por você ter vindo, por você ter dispensado esse tempo, e com certeza você é merecedora de tudo isso, e eu tenho o maior orgulho de poder trazer você aqui, poder conversar com você, poder chamá-la de minha amiga, tá bom? Gente, muito obrigado por terem assistido, né? E vamos à próxima!